Almoçávamos na casa dos meus sogros quando meu celular vibrou. Uma mensagem de número desconhecido. Não reaja. Aqui começa a minha história, minha lição. A maldade, a inveja, a traição vem sempre de pessoas que conhecemos. Antes de prosseguirmos, já é inscrito aqui no canal? Nosso canal está ficando cada vez mais recheado de histórias com finais surpreendentes, meios que nos causam raiva sentados no sofá da nossa casa e inícios que nos fazem pensar se tal história é possível. Então aproveite para se inscrever e ativar o sininho para não perder nossos conteúdos. Uma de nossas histórias com certeza vai lembrar a sua. Vamos lá? O barulho dos talheres abafava qualquer conversa de verdade. A minha sogra sorria demais, mais do que o normal, daquele sorriso que pesa. O meu cunhado desviava o olhar e meu marido comia como se fosse o almoço mais comum do mundo, até que meu telefone pediu atenção. Número desconhecido. A frase era curta e me travou. Não reaja, estão te filmando. Engoli em seco e continuei sorrindo. Por fora, tudo certo. Por dentro, a cabeça girando num misto de apreensão e dúvida. Filmavam a mim? Por quê? O que queriam comigo? O que eu tinha para filmar? Não sou criminosa, sou apenas Isadora, 34 anos, professora de literatura, casada, uma pessoa pacata que nunca gritou naquela casa. Mesmo assim, um pensamento mais frio me disse: isso é só o começo de algo maior. A minha sogra sempre me olhou com desprezo. Nunca perdoou eu não ter nascido em família de respeito. Não era o fato de não ser rica, era o fato de ser comum, uma família ao menos de influência, como gosta de dizer na frente de todo mundo. Sempre ficava calada, ouvindo as alfinetadas passivo-agressivas como quem engole pedras. Tem gente que casa só para fugir da própria vida, ela dizia. Ali na mesa, vendo aquela mensagem sem saber ao certo o que pensar, apenas prestava ou fingia que prestava atenção em alguma conversa aqui e ali. Eu sorria entre algum comentário, servia mais vinho e por dentro desmanchava. Conheço os sinais, sou treinada para ler gestos, silêncios, entrelinhas. A mensagem durante o almoço foi um aviso. Alguém naquela casa tentava me proteger ou me testar. Continuei comendo, mas os olhos não paravam. Um porta-retrato torto, uma tomada com a capa meio caída, um objeto novo na prateleira. Jurei ter visto a lente de uma câmera escondida. O que esperavam capturar? Um surto? Uma frase isolada? Tudo parecia suspeito depois da mensagem, e observar, procurando por algo, se tornou inevitável. Naquele instante, meus instintos gritaram: estou sendo vigiada. Pode ser uma cilada, uma acusação forjada ou só mais uma manobra da minha sogra para me apagar dessa família. Mas eu fiz o que faço de melhor. Me acalmei, sem criar alarde, e comecei ali mesmo a preparar um plano, em silêncio. Antes da gente seguir, não esquece de curtir e se inscrever. É o jeito mais simples de me ajudar. Se estavam me filmando, eu precisava dar exatamente o contrário do que eles esperavam e começar a filmar também. O jogo mudara. Não era mais só um almoço de família, era o começo de um cerco, e eu não seria pega desprevenida. Antes de qualquer coisa, precisava descobrir quem mandou a mensagem. E por que agora, depois de tudo que eu já engoli em silêncio nesta família? Confesso, sentia um alívio quase traiçoeiro. Se alguém me avisou, talvez eu não estivesse tão sozinha quanto imaginava. Talvez alguém na casa tivesse consciência ou medo do extremo a que aquilo chegaria. O que já tinham gravado? O que fariam com aquelas imagens? Do que se tratava, afinal? Comecei a listar, na cabeça, cada humilhação que eu já tinha engolido. E algo novo nasceu ali. Vingança. Eu não sairia dali parecendo a doida, a instável, a ingrata. Se queriam jogar, eu aprenderia as regras do meu jeito. Nada, porém, me preparou para o que encontrei no dia seguinte.
Quando entrei no escritório do meu marido e vi com os próprios olhos onde guardavam as filmagens, comecei a entender o quão longe aquilo ia. Gravavam-me há semanas. O motivo era pior do que eu imaginara. Esperei ele adormecer. Caio roncava com a paz de quem ou não tem segredos ou os carrega há tanto tempo que já não pesam. Fui na ponta dos pés até o escritório e abri a porta devagar, sem fazer barulho. O computador estava ligado. Na tela, uma pasta com o nome Backup Isa piscava com aviso. Eu não estava doida ou tendo alucinações. Mexi no mouse com as mãos trêmulas. Dentro, dezenas de arquivos. Vídeos com datas, horários e, para meu horror, códigos de cômodos. Cozinha 0713, movimento. Banheiro 0625, movimento. Quarto 0705, movimento. O estômago virou. Tinham gravações minhas nos momentos mais íntimos daquela casa. No banheiro, no quarto, em discussões que eu julgava só entre nós, ou ainda pior, entre eu e meu filho. Tentei manter a calma e abri um dos vídeos. Lá estava eu no sofá, falando ao telefone com minha psicóloga. Não sei quanto mais vou aguentar ficar nessa casa. E então soube que era hora de agir, mas com cautela e com os olhos abertos. Senti como se estivesse tendo minha privacidade violada. Me dava vontade de rir e chorar ao mesmo tempo. Eles tinham tudo, meus colapsos, minhas fraquezas, minha dor, arquivados como se eu fosse um caso clínico ou uma ameaça. A cada clique, minha raiva crescia. Não estavam apenas me filmando, estavam acumulando munição contra mim. E pior ainda, editando os vídeos, cortando trechos, rearranjando minhas palavras. Eu percebi porque conhecia minhas roupas. Uma camisa que só usei depois daquela conversa com minha psicóloga apareceu em um clipe anterior. Estavam fabricando uma narrativa. Mas por quê? O que queriam provar, que eu era instável? Voltei para o andar de cima sem fazer barulho, mas algo em mim havia mudado. Estava machucada, sim, humilhada, sim, mas também determinada. Não se tratava mais de um drama familiar, um casamento que hoje via estava sendo só de fachada. Era um crime, um ataque à minha privacidade, e eu não seria a eterna vítima. Precisava me proteger, me antecipar. Se eles gravavam, eu gravaria também, mas não em segredo, de forma que não restasse dúvidas. No dia seguinte, comprei um HD externo e transferi tudo, backups, senhas. Abri e-mails novos que ninguém conhecia, enviando os arquivos para mim mesma. Depois, fui à escola onde trabalho e solicitei licença médica por estresse agudo. O diretor tentou disfarçar surpresa, mas aprovou. Eu precisava de tempo, silêncio e um plano. Agora, a vingança não era apenas uma ideia, era um caminho. Passei os dias seguintes na biblioteca pública, longe dos olhos deles, analisando cada vídeo, conferindo datas, horários e conversas. Até que encontrei o que mais temia. Uma gravação do meu filho no quarto, falando com a avó. Ela dizia, palavra por palavra, logo sua mamãe vai sair e a casa será sua. Meu sangue gelou. Usavam meu filho contra mim, transformando a infância dele em arma. Foi aí que a dor se transformou em aço. A humilhação virou combustível. Eles queriam me tirar daquela casa. Talvez me declarassem incapaz, talvez até acusassem de alienação parental. Mas eu não esperaria ser derrotada. Se queriam destruir minha imagem, eu mostraria a verdade deles. No dia seguinte, procurei um escritório de advocacia especializado em vigilância e abuso emocional. Não era apenas uma traição, era um caso legítimo de violação de privacidade, e eu iria processar, um por um, sem avisos. Entreguei os primeiros documentos com a ajuda de uma advogada, que após assistir aos vídeos ela só disse, eles cavaram a própria cova. Começamos o processo legal em segredo.
Solicitei revisão forense das filmagens, proteção para impedir que meu filho fosse usado contra mim e autorização para investigar todas as câmeras escondidas. A parte mais irônica, esses vídeos seriam usados, mas para incriminá-los. O velho ditado, o feitiço virou contra o feiticeiro. Ou então, vingança é um prato que se come frio. Ainda faltava algo. Exposição. Precisava arrancar todas as máscaras. E para isso, precisava do cenário perfeito. Um lugar onde todos estivessem presentes. Onde ninguém pudesse escapar da verdade. Foi assim que decidi fazer um jantar de aniversário para mim. Mas dessa vez, o presente seria para eles. Uma caixa com tela e tudo que haviam roubado de mim. Mas antes disso, algo aconteceu que quase arruinou tudo. Uma nota deixada na mochila do meu filho mudou completamente o rumo do meu plano. Encontrei a folha dobrada entre os cadernos dele. Estava escrita à mão em letra cursiva, sem assinatura. Apenas dizia: "Você precisa sair. Eles vão usar o menino." Meu corpo inteiro congelou. Não era especulação, era um aviso direto. Alguém de dentro sabia mais do que estava deixando transparecer. E a única coisa que me mantinha ali agora era meu desejo de justiça. Segurei a nota por minutos, tremendo, revivendo cada conversa, cada comportamento recente. Lembrei-me de algo que minha sogra havia dito dias antes. O Danny anda tão quieto como se soubesse algo que não deveria. Na época, achei só mais uma provocação. Mas agora tudo fazia sentido. Tentavam virar meu filho contra mim, como se eu fosse um problema a ser eliminado. Como se eu fosse descartável. Caminhando até o quarto dele, meu coração parecia que ia explodir. Sentei-me ao lado da cama e perguntei suavemente: "Querido, alguém tem falado coisas estranhas sobre a mamãe?" Ele hesitou, olhou para a porta como se tivesse medo de que alguém ouvisse e sussurrou: "Vovó disse que você quer me levar embora e nunca mais voltar." O ar faltou. Era pior do que eu imaginava. Disse a ele que nada daquilo era verdade, que eu jamais o machucaria, que ninguém tinha o direito de mentir assim. Mas vi um medo nos olhos dele, a dúvida. Eles estavam conseguindo, lentamente apagando minha presença da memória dele, usando a fragilidade da infância como arma, e isso eu nunca perdoaria. O que começou como uma vingança silenciosa, agora tinha um novo propósito: proteger meu filho. No dia seguinte, tomei uma decisão drástica. Levei a nota à minha advogada e pedi que incluísse uma cláusula de emergência, solicitando à justiça a suspensão temporária do contato da minha sogra com o Danny, baseada em sinais de manipulação emocional. Ela concordou. Se o juiz aprovar, você terá mais liberdade para agir. E foi isso que fiz. Esperei em silêncio enquanto o tribunal analisava o pedido. Em casa, a tensão cresceu. Caio parecia nervoso. Começou a chegar mais cedo, revirando gavetas quando achava que eu não via. Uma noite, tentou acessar meu computador. Vi pelo reflexo da janela. Ele sabia que algo estava por vir, mas não fazia ideia de que já estava acontecendo. Eu jogava com as regras deles, mas com minhas próprias regras. E eles não suspeitavam de nada. Na sexta-feira, recebi a decisão judicial. O contato da minha sogra com meu filho foi suspenso indefinidamente. Sorri em silêncio, não por rancor, mas por alívio. Pela primeira vez, estava protegendo o que mais amava. Por mais que mentissem, manipulassem ou traíssem, eu lutaria e venceria. Uma parte de mim renasceu naquele dia, junto com uma frieza que eu nem sabia que possuía. Na noite seguinte, minha sogra apareceu na minha porta, gritando: "O que você fez, ingrata?" Gritava como uma louca na calçada. Meu filho ouviu e correu para o quintal. Eu apenas fechei a porta.
Sabia que o desespero dela era só o começo, mas o que ela faria depois me pegou totalmente desprevenida e quase me fez duvidar da minha própria sanidade. Na manhã seguinte, encontrei meu carro todo arranhado. Palavras como louca, monstro, mamãe estavam pintadas nas portas com tinta branca. Meu filho viu antes de mim. Ficou parado na calçada, encarando os insultos, tentando entender. Ajoelhei-me ao lado dele e disse: "Alguém muito triste deve ter feito isso. Não se preocupe, tá bem?" Por dentro, porém, eu fervia. Sabia exatamente quem tinha feito. Apenas outro golpe barato para me abalar. Liguei para a polícia e registrei boletim. Tiraram fotos, fizeram perguntas, mas deixaram claro: sem câmeras externas na rua, seria difícil provar. Fiquei em silêncio. Sabia que ela contava com a impunidade. Mas o que minha sogra não sabia é que eu havia instalado uma microcâmera apontando para a entrada da garagem. E naquela noite, ela mesma, vestindo um casaco preto, deixou sua assinatura no meu portão. Minha advogada assistiu às imagens e disse apenas uma frase: "Agora temos tudo e mais um pouco." Anexamos o vídeo ao processo, solicitando medida protetiva para mantê-la longe de mim e da casa. Foi minha primeira vitória judicial real, mas emocionalmente eu estava exausta. Meu filho chorava à noite perguntando se a vovó o odiava. Eu disse que não. Mentira. Para proteger um coraçãozinho que ainda não entendia a traição. No domingo, durante o almoço, meu marido bateu os talheres na mesa e disse: "Você está destruindo a minha família, a nossa família." Não olhei para ele. Continuei comendo. Por dentro, senti um nó. Ele mostrava de que lado estava, e não era o meu. Mas eu já sabia. O silêncio dele diante do abuso sempre foi alto demais. E agora, incomodava-se porque pela primeira vez eu não era passiva. Naquela tarde, tentou me impedir de sair de casa, dizendo que eu estava virando menino contra a avó e que isso poderia ser considerado alienação. Quase ri. Ele, que permitiu que me filmassem em segredo, agora se preocupava com o bem-estar emocional do nosso filho. Mostrei a ele a ordem judicial, a medida protetiva. Ele rasgou tudo, mas eu tinha cópias e testemunhas. O limite final veio naquela noite. Encontrei meu filho chorando no banheiro, dizendo que o pai tinha lhe contado: "Mamãe pode ser levada embora se não melhorar logo." Sentei-me no chão e o abracei por horas. Era demais. Eles estavam até usando o medo do abandono como arma. Não podia esperar mais. A verdade precisava vir à tona. Não apenas no tribunal, mas na frente de todos. Era hora de acender as luzes naquela escuridão. Voltei ao plano do jantar de aniversário. Reenviei os convites para toda a família, dizendo que queria um momento de reconciliação. Todos confirmaram. Hipócritas, sorrindo em mensagens e ligações enquanto prestes a engolir seu próprio veneno. Aluguei um espaço tranquilo, preparei o projetor e organizei os vídeos, todos eles. Sem cortes, sem edições, sem manipulação. Na semana do jantar, meu marido começou a agir estranho, grudado no celular, sussurrando em ligações. Até que, uma noite, encontrei um papel no bolso da jaqueta dele. Um cartão de um advogado especialista em batalhas pela guarda total. Ele planejava tentar levar meu filho. Mas antes que pudesse agir, algo inesperado aconteceu. A irmã dele pediu para se encontrar comigo, a sós. Aceitei encontrá-la em um café silencioso no centro da cidade. Ela era a única daquela família que nunca se envolvia. Neutra, quase ausente. Mas naquele dia, seu rosto estava sério. Sentou-se à minha frente, respirou fundo e disse: "Isa, não posso mais guardar isso. Não acho justo." Eu fiquei em silêncio. Ela tremia, com culpa nos olhos. Continuou: "Eles vêm planejando isso desde o ano passado. As câmeras, os vídeos, tudo." Meu corpo gelou.
Ela mexeu na bolsa e tirou uma folha dobrada, um e-mail impresso. Reconheci imediatamente o remetente, minha sogra, Lívia Cordeiro. A mensagem era um encaminhamento intitulado Plano caso Isadora surte, anexando instruções detalhadas de instalação de câmeras escondidas, datas sugeridas e frases para me provocar como "você não está bem", "esqueceu de novo" e "precisa de ajuda". Ela me contou que não concordava com nada disso, mas tinha medo. Medo de ser cortada da família, de perder a ajuda financeira que recebia da mãe. Mas agora, vendo até onde foram, arrastando uma criança para isso e tentando manipular o tribunal, decidiu se afastar. E mais, me entregou tudo. "Faça o que quiser com isso", disse, deslizando um pendrive pela mesa. "Só me mantenha fora disso." Peguei o pendrive com mãos trêmulas. A raiva que senti era diferente de tudo antes. Mais fria, mais pesada. A dor não era apenas emocional, era um ponto de virada. Agora eu tinha prova direta do plano. Detalhado, premeditado, juridicamente admissível. Meu plano de vingança silenciosa acabara de evoluir para algo maior. Agora eu podia expor não só as ações, mas a intenção. Levei tudo à minha advogada. Ela leu o e-mail em silêncio por um longo tempo, depois olhou para mim e disse: "Você tem um caso de difamação, vigilância ilegal, abuso emocional e tentativa de fraude judicial. É mais do que eu esperava." Ela redigiu uma nova petição com base nas provas. O juiz aprovou em menos de 72 horas. A partir daquele momento, legalmente, nem meu marido nem minha sogra podiam se aproximar de mim ou do nosso filho. Mesmo assim, segui com o jantar. Mantive os convites, continuei sorrindo, fingindo que estava tudo bem. Eles pensaram que me encurralariam com o último movimento, mas eu era quem dirigia o roteiro. Contratei um técnico para operar o projetor, deixei os vídeos prontos, organizei as cadeiras, coloquei flores nas mesas, música suave tocando, tudo em um clima de paz, uma perfeita ilusão. Na manhã do jantar, recebi uma mensagem anônima. "Não confie em ninguém hoje, nem nos que sorriem." Por um momento hesitei. Estariam planejando mais alguma coisa? Uma reviravolta de última hora? Mas eu estava pronta. Nada do que dissessem ou fizessem poderia mudar o que estava por vir. Queriam um drama familiar, jogar sujo, mas estavam prestes a provar o amargo sabor da própria crueldade. Todos chegaram com sorrisos ensaiados, me abraçaram, me chamaram de forte, perguntaram como eu estava. Minha sogra até trouxe flores, mas quando as luzes se apagaram e o projetor ligou, o silêncio caiu na sala como uma cortina pesada. E o que apareceu na tela fez minha sogra gritar. O pior ainda estava por vir, porque alguém finalmente se levantaria contra ela, e seria a última vez. A sala escureceu, e o vídeo começou com a imagem mais suave possível, eu lendo uma história para meu filho. Depois, a tela piscou e começou uma gravação de áudio. A voz da minha sogra dizendo: "Ela vai se destruir, só precisamos dar um empurrãozinho." Alguns riram, sem entender o contexto. Outros olharam ao redor, visivelmente desconfortáveis. Então veio o golpe final. Vídeos lado a lado, editados versus originais. A montagem mostrava claramente as manipulações. Um vídeo mostrava meu suposto colapso à noite. Ao lado, o original revelava que eu estava apenas chorando baixinho, lendo uma carta de despedida do meu falecido pai. As distorções eram grotescas. Os rostos na sala começaram a mudar. O silêncio foi quebrado por um estrondo, a mão da minha sogra batendo na mesa. "Você armou tudo isso!" Foi quando o marido dela se levantou pela primeira vez. "Você armou, Agnes, não ela." Todos se voltaram para ele.
Eu comprei a primeira câmera, mas nunca soube que você manipulava a criança. Você foi longe demais. Minha sogra engoliu em seco. Olhou ao redor como se buscasse uma saída, um aliado, uma corda salva-vidas, mas todos agora observavam. Ninguém se mexia. Meu marido tentou desligar o projetor. Levantou-se e correu para a cabine técnica, mas o técnico que contratei já estava pronto. Falta só uma parte, disse ele, olhando para mim. Eu assenti. O próximo clipe mostrava meu marido falando com um advogado. Vou pressioná-la até perder a guarda. Aí pegamos a casa e o menino. Uma mulher da família dele começou a chorar. Um tio se levantou e saiu. Meu filho não estava lá, graças a Deus. Passou o final de semana na casa de um amigo, parte do meu plano. Não queria que ele visse nada disso ainda, mas precisava ser feito. Essa era a minha vingança. Real, fria, dolorosa. Era um momento em que cada um deles teria que olhar para o próprio reflexo. Não queria aplausos, queria justiça. E naquela sala, finalmente eu senti isso. No final, ninguém podia me olhar nos olhos. Alguns pediram desculpas, outros saíram em silêncio. Minha sogra ficou imóvel. O marido dela se afastou. Meu marido apenas me encarava como se não pudesse acreditar que tinha perdido. Murmurou: "Você destruiu tudo." E eu respondi: "Eu só tirei suas máscaras. O resto vocês fizeram sozinhos." Levantei-me, saí e os deixei afundar. No carro, respirei fundo. Meu coração ainda batia rápido, mas não de medo, de alívio. Meu celular vibrou. Uma nova notificação do tribunal. O juiz havia aprovado a guarda temporária total, com ordem de nenhum contato até a próxima audiência. As palavras na tela pareceram um abraço. Eu tinha vencido, mas algo ainda faltava. Algo que ninguém naquela sala esperava, nem eu. Cheguei em casa, tirei os sapatos e caí no sofá. Mas, quando acendi a luz, vi um envelope branco sobre a mesa. Sem remetente, sem nome. Dentro, apenas uma foto minha dormindo, e no verso escrito à mão: "Você ainda não sabe do que sou capaz." Segurei a foto com mãos trêmulas. Era recente. Meu cabelo, os lençóis, até o livro caído ao lado combinavam perfeitamente com a noite anterior. Alguém tinha entrado na minha casa, enquanto eu dormia. Depois de tudo que expus, depois de todas as ordens judiciais, alguém ainda conseguiu passar pela minha porta. O medo desceu devagar, como veneno. Eu não estava segura. Nunca estivera. Olhei ao redor, janelas trancadas, porta da frente também. Mas e os fundos? As chaves extras que minha sogra costumava ter, ou pior, meu próprio marido ainda teria acesso secreto? Corri para checar cada fechadura, cada fresta. Era como reviver o trauma das câmeras escondidas. Mas agora a ameaça era física. Eu dormia sob o mesmo teto onde monstros ainda circulavam livres. Liguei imediatamente para minha advogada. Ela foi direta. "Não entre em pânico. Coloque a foto em um saco plástico e leve a polícia amanhã cedo." Foi exatamente o que fiz. No dia seguinte, registrei um boletim por invasão e perseguição. A polícia veio, examinou o envelope, fez perguntas, mas eu sabia. Se a pessoa já estava tão próxima, seria difícil encontrá-la. Passei noites com a luz acesa, uma faca de cozinha escondida debaixo do travesseiro. Qualquer ruído me fazia assentar assustada. Estava à beira de um colapso. Exatamente o que eles queriam, me deixar instável o suficiente para desistir, abrir mão da minha própria liberdade. Mas uma coisa aprendi nessa guerra: desespero não é fraqueza, é combustível. Minha advogada fez um novo pedido: restrição total de perímetro. Casa, rua, arredores. E dessa vez o juiz não hesitou. Ordem de segurança com monitoramento eletrônico. Se alguém chegasse perto, eu receberia alerta. Mesmo assim, a paz não voltou. A violência real não era só física, era mental, emocional, e eles sabiam jogar esse jogo. Com o caos em andamento, meu marido começou a se fazer de vítima, dizendo à família que eu o havia expulsado injustamente,
postando fotos antigas com o nosso filho, legendando "pai ausente". Graças à alienação, ele ganhava apoio de quem não sabia a verdade. Fui atacada online, chamada de cruel, instável, oportunista. A dor voltou, mas dessa vez eu estava blindada. Criei uma conta anônima e comecei a postar os vídeos, um por um, com datas, com texto, legendas curtas, sem ataques pessoais, só fatos. Aqueles 10 visualizações iniciais se transformaram em 10.000, depois 100.000. Em poucos dias, veículos locais começaram a noticiar o caso como exemplo de abuso psicológico e manipulação familiar. Recebi mensagens de apoio de outras mulheres, mães, filhos, e minha voz começou a crescer. Mas numa noite silenciosa, recebi uma ligação que fez meu sangue congelar. Número desconhecido, voz baixa, metálica, disfarçada. Você está expondo demais e agora não somos os únicos observando. A linha caiu e naquele instante percebi, minha vingança estava funcionando, mas talvez eu tivesse despertado alguém ainda pior do que imaginava. Fiquei ali, segurando o telefone, encarando nada. Aquela voz não era da minha sogra, nem do meu marido. Era outra coisa, mais fria, distante, como se alguém de fora estivesse me observando e se irritando. Comecei a me perguntar quem mais poderia ter algo a perder. Quem mais desejaria me silenciar ou enterrar essa história? E então caiu a ficha. Talvez isso fosse mais profundo do que eu imaginava. Naquela semana, o vídeo mais compartilhado era o do meu marido conversando com o seu advogado, planejando tirar meu filho e a casa. A repercussão foi instantânea. Uma criadora de conteúdo do TikTok cobriu a história. Pouco depois, recebi uma mensagem de uma mulher dizendo: "Ele fez algo parecido comigo anos atrás, mas ninguém acreditou." Uma chama acendeu dentro de mim. Será que meu marido já tinha tentado isso antes? Pedi à minha advogada que consultasse os registros públicos dele. Descobrimos que ele havia sido citado em uma disputa de custódia semelhante, mas o caso nunca avançou. A mulher havia desistido, talvez por medo, talvez por cansaço. Tentei contatá-la e, para minha surpresa, ela respondeu. Marcamos um encontro e o que ela me contou me revirou o estômago. As táticas eram idênticas, o padrão óbvio. Ela também fora gravada, desacreditada, isolada. Mas no caso dela, ele teve ajuda. Um amigo da família, alguém influente que encobriu tudo. O nome do homem? O antigo parceiro do escritório de advocacia onde meu marido trabalhava. Agora tudo fazia sentido. Ele não agia sozinho. Havia uma rede, uma teia, um sistema construído ao redor dele que protegia e silenciava mulheres. Cheguei em casa com as mãos suadas e comecei a vasculhar as papeladas do divórcio, as cláusulas, os contratos. Lá estava, o nome do parceiro em vários documentos. Ele não era apenas um espectador, fazia parte da engrenagem. Pior ainda, controlava a maior parte dos bens do meu marido. Se eu quisesse cortar a cabeça da serpente, teria que ir além da família. Precisava atingir onde mais doía: dinheiro e reputação. Passei os dias seguintes reunindo provas. A outra vítima autorizou que seu relato fosse anexado ao meu caso, com documentos, capturas de tela, até gravações antigas. Com tudo em mãos, pedi à minha advogada que contatasse a Ordem dos Advogados. Se tudo desse certo, aquele parceiro perderia sua licença e meu marido, seu emprego. Essa seria a primeira queda. Mas ainda havia a última parte do plano, a pública, a final. O evento beneficente da empresa estava marcado para sábado. Meu ex-marido e o parceiro estariam lá, ambos programados para falar sobre valores familiares. Respirei fundo e decidi. Aquela seria a minha arena final. E não com gritos, mas com documentos, imagens, com a verdade. Eles fariam seu discurso e eu mostraria quem realmente eram em uma tela gigante diante de todos. No dia anterior ao evento, recebi uma nova entrega,
um envelope. Sem ameaças, sem palavras. Apenas uma cópia assinada do contrato de venda da casa em que eu morava. Agora no nome de outra mulher, datado de 2 dias antes. Fiquei parada, encarando o contrato. A casa estava agora em nome de uma certa Marcela Lacerda. Nunca tinha ouvido falar dela, mas o que mais doeu foi reconhecer a assinatura dele. O homem que dividiu minha cama por anos vendeu nossa casa às minhas costas, antes mesmo de termos a decisão final do juiz. Eu era apenas um obstáculo a ser removido discretamente, uma pedra no caminho de seu recomeço. Acordei cedo no sábado, me vesti calmamente, roupa simples, cabelo preso. Levei um envelope comigo. Dentro dele, cópias de tudo: gravações, contratos, capturas de tela do ex e e-mails do parceiro. Esse seria meu movimento final. O salão de eventos estava lotado. Advogados, empresários, famílias com crianças. Meu ex-marido subiu ao palco com o parceiro ao lado. Falavam sobre valores, sobre união, aplaudiam a própria hipocrisia. Esperei o discurso terminar. Então me levantei, caminhei até o técnico de som e vídeo, entreguei o pendrive e disse: "Reproduza quando eu der o sinal." Subi ao palco com calma, quase perturbadoramente calma. Peguei o microfone, respirei fundo e disse: "Desculpem a interrupção, mas achei que todos aqui mereciam ver o verdadeiro legado desses homens." O salão mergulhou em silêncio absoluto. As imagens começaram a passar. Vídeos, documentos, provas, tudo em alta definição. Meu ex tentou correr até a cabine de som, mas a segurança o deteve. O parceiro ficou pálido, escondendo o rosto com a mão. Algumas pessoas saíram, outras gravavam com os celulares. Por longos minutos, ninguém disse uma palavra. Apenas o som da verdade ecoando pelas paredes. Essa foi minha vingança. Não com gritos, mas com fatos, coragem e justiça. Saí do palco sem olhar para trás. No estacionamento, minha advogada me esperava. "Parabéns, você fez o que ninguém mais teve coragem." No dia seguinte, ambos os homens foram suspensos do escritório. Uma investigação oficial foi aberta. A casa não podia mais ser transferida para aquela mulher chamada Marcela, porque havia agora uma denúncia de fraude ligada à venda. E a custódia total do meu filho foi confirmada. Recebi convites para contar minha história em programas de TV. Recusei todos. Minha paz não estava na fama, estava no silêncio. Em ver meu filho dormir tranquilo, em abrir uma janela sem medo e não precisar mais fingir que tudo estava bem. Às vezes, a vingança não é destruir o outro, é reconstruir-se a partir das ruínas limpas e nunca mais voltar ao lugar onde mataram você por dentro. Meses depois, soube que meu ex havia se mudado sozinho. A nova mulher o deixou ao descobrir as acusações. Sua mãe foi processada por assédio e obrigada a se afastar, e o parceiro perdeu a licença e o nome. Vi uma matéria sobre ele trabalhando como entregador de comida em outro estado. Irônico. Passaram a vida tentando apagar mulheres como eu e, no final, apagaram a si mesmos. Mas naquela noite chuvosa, antes de dormir, recebi uma última mensagem de um número desconhecido. Era a foto de uma casa. A legenda dizia: "Você venceu." Mas, você sabe, isso nunca termina de verdade, certo? Fiquei parada, olhando para a tela, congelada. O endereço era real, uma casa recém-construída em um bairro remoto, segundo uma pesquisa rápida. Mas o que mais me inquietou foi o tom da mensagem. Sem insultos, sem raiva, apenas uma afirmação fria. Um lembrete de que para pessoas assim, perder não significa desistir. Significa encontrar uma nova forma de atacar. Mostrei a mensagem à minha advogada. Ela me aconselhou a atualizar o boletim de ocorrência, incluindo como potencial ameaça indireta. A polícia abriu investigação, mas sem identificação clara, pouco poderiam fazer. O número era descartável, apenas mais um fantasma nas sombras. Comecei a evitar sair à noite,
reforçar a segurança na escola do meu filho e pela primeira vez considerei deixar a cidade. Mas partir significaria abrir mão de tudo pelo que lutei. Havia conquistado cada centímetro daquela casa, cada respiração tranquila à noite. Era injusto fugir por medo. Ainda assim, algo dentro de mim não se aquietava. A mensagem não era só sobre mim, era sobre controle, sobre poder, sobre dizer: ainda estou aqui, mesmo depois da sua vitória. E isso, percebi, não era o fim de um ciclo. Era o começo de outro capítulo. Numa manhã de sábado, percebi um carro parado do outro lado da rua, escuro, vidros fechados, sem placa visível. Ficou ali por horas. No domingo, voltou. Na segunda-feira, também. Liguei para a polícia. Mandaram numa viatura, mas quando chegou, o carro já tinha sumido. Era como se alguém estivesse testando meus limites, me fazendo viver em alerta constante. Uma nova tortura, silenciosa, legalmente escorregadia. Decidi instalar câmeras de segurança de alta tecnologia com monitoramento remoto. Comprei um novo alarme inteligente e conectei à casa uma central 24/7. Não se tratava mais de vingança, era sobrevivência emocional. Recusar-me a ser mais uma mulher que vence no papel, mas vive com medo. Meu filho me perguntou por que a casa agora tinha tantos botões e códigos. Expliquei que era para nos proteger do passado. A escola colaborou, criando um sistema para impedir qualquer pessoa não autorizada. Não vivia mais em pânico. Mantinha-me à frente, agia. E mesmo exausta, sentia-me mais forte. Percebi que, mesmo ferida, mesmo sozinha, ainda era perigosa para eles. Porque sabia demais, porque os expus, porque venci. E quem fala a verdade torna-se alvo permanente de covardes. Comecei a escrever tudo em detalhes. Pensei em transformar minha história em livro, mas, mais que isso, era uma forma de documentar, de deixar algo para meu filho caso tentassem apagar o que aconteceu. Ele saberia tudo, não pelas notícias, mas pelos olhos de quem viveu e sobreviveu. Cada linha escrita era uma cicatriz traduzida em palavras, um jeito de nunca mais ser silenciada. Na última página, acrescentei uma nota. Apenas 2 palavras. Não acabou. Porque eu podia sentir, no silêncio das noites, nas ligações interrompidas, nas mensagens apagadas, alguém ainda a espreitava. E então, descobri algo que me fez congelar de novo. O nome na venda da casa parecia genérico, Marcela Lacerda, mas algo nele me incomodava. Comecei a buscar registros públicos, redes sociais, qualquer pista. Encontrei uma conta do Instagram desativada com apenas uma foto em preto e branco. E mesmo em baixa resolução, meu coração disparou. Aquela mulher não era estranha, eu já a tinha visto antes. Lembrei-me de uma amiga da faculdade do meu ex-marido, em uma foto antiga, no porão da casa da mãe dele, num álbum de formatura. E o detalhe que me congelou, ela estava sentada no colo dele, não como amiga, mas como alguém que sempre estivera lá, que nunca for embora. A legenda dizia, minha primeira casa. De repente, tudo fez sentido. Marcela Lacerda não era alguém novo nesta rede de mentiras. Ela vinha do passado, provavelmente passado para mim, mas sempre presente para meu marido. Reuni todas as provas e mostrei à minha advogada. Ela confirmou. Marcela estava envolvida em um antigo caso de fraude de identidade em outro estado. Mudara de nome anos atrás, por isso foi tão difícil encontrá-la. Ela era a peça invisível de um tabuleiro de xadrez já montado antes mesmo de eu me casar. A nova namorada era, na verdade, uma mulher que nunca aceitara ser deixada. Alguém que esperava, planejava, aguardava. Minha sogra costumava dizer, algumas pessoas simplesmente não sabem seu lugar. Agora eu entendia. Marcela sempre fora o plano B. Sempre estivera lá, silenciosa e esperando.
O contrato da casa não era apenas sobre propriedade, era simbólico, uma mensagem, a vitória que eles achavam já garantida. Perceber isso me deu força. Entrei com uma ação para anular a venda por fraude e por uma relação pré-existente entre compradora e vendedor. Submeti provas da história deles, da participação de Marcela nas tentativas de me desestabilizar emocionalmente. O tribunal concordou. A casa voltou à revisão judicial. Marcela desapareceu. O número que enviara a última ameaça também. Mas, ao invés de alívio, senti um silêncio que não podia confiar. Algo ainda espreitava. Meu filho voltou a sorrir, dormir melhor. Eu podia cozinhar, ouvir música, trabalhar, mas sempre olhando por cima do ombro. Pessoas como eles não desistem. Apenas recuam e observam. Esperam um deslize, uma falha. Eu não podia ser ingênua novamente. A ferida cicatrizara, mas a pele jamais seria a mesma. Um dia recebi uma mensagem de voz de um número bloqueado. 3 segundos. Sem palavras, apenas a voz de uma criança dizendo: "É ela". Eu reconheci imediatamente. Era meu filho. A gravação vinha de algum momento privado capturada dentro da nossa casa. Isso me quebrou. Revisei cada dispositivo, cada câmera. Nenhum sinal de invasão, mas a gravação era real. Levei à polícia. Eles duvidaram, mas eu sabia. Era pessoal demais. Naquela noite, antes de dormir, vi uma luz azul fraca dentro da cúpula do abajur. Aproximando-me, sem respirar, percebi. Uma microcâmera escondida no metal, apontando para minha cama. Minhas pernas fraquejaram. Como? Depois de tudo, ordens judiciais, segurança reforçada, denúncias, ainda assim invadiram meu espaço. Chamei a polícia imediatamente. Coletaram o dispositivo e, pelo modelo, rastrearam a origem. Um apartamento alugado no nome de, adivinhem, Marcela Lacerda. Pago por uma empresa ligada ao ex-parceiro do meu ex-marido, aquele que expus junto com ele no jantar. Tudo lá, sujo, torcido, finalmente exposto. Mas dessa vez eu não queria distância. Queria prisão. Com todas as provas reunidas, minha advogada abriu denúncias formais: perseguição, violação de ordem judicial, invasão de privacidade e exposição de menor. O juiz não hesitou. Mandado de busca expedido. A polícia bateu a porta de Marcela em plena luz do dia. Dentro, equipamentos, anotações, fotos impressas minhas e do meu filho. Obsessivo, doentio. Marcela foi presa. O ex-parceiro também. Meu ex-marido foi indiciado como cúmplice. A mídia explodiu com a história. O que começara com uma mulher filmada secretamente tornou-se escândalo nacional de perseguição e manipulação judicial. Pela primeira vez, vi os 3 rostos nas notícias, não como vencedores, mas como criminosos que eram. Eu finalmente pude voltar a viver. Mudei-me para uma cidade menor, uma casa nova, trabalho novo. Escolhi um pequeno condomínio com vizinhos idosos e flores em cada janela. Meu filho ri o tempo todo, quase não fala do pai ou da avó, e quando fala, explico que eles fizeram algumas coisas ruins e precisam ficar distantes de nós. Ele faz sinal que entende. E com isso ele vai crescendo e ganhando confiança. Quando for a hora certa, ele mesmo vai entender o que aconteceu e por que tiveram que se afastar dele. Ele sabe o essencial do que passamos. Nunca mais recebi ameaças. Nunca mais vi carros suspeitos. Nunca mais dormi com faca sob o travesseiro. Hoje, quando me olho no espelho, não vejo a mulher exausta que temia o próprio lar. Vejo uma sobrevivente, uma mãe, uma força. E se alguém tentar me apagar de novo, espero que saiba. Já fui à guerra com minha própria família e voltei com a cabeça deles na bandeja. E aqui finalizamos mais uma história. O que acharam? O que você faria se também tivesse a sua privacidade violada? E o que é pior,
a privacidade do seu filho, momentos íntimos de sua família. Conte pra gente nos comentários se já passou por algo parecido em casa ou até no trabalho. Aproveita e se inscreva no canal. Muitas histórias estão vindo por aí e você não pode perder. Ative o sininho e fique sempre por dentro de tudo que sai por aqui. Até a próxima!